Me traz a essa tribuna uma matéria que saiu hoje, noticiada hoje no jornal o Globo e notícia em outros jornais, sobre as declarações da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, senhora Eleonora Menicucci. E faço essa referência porque, como parlamentar, nesse primeiro expediente, nos é franqueada a oportunidade de debater temas que trazem à luz o que pensa a sociedade. E eu quero aqui, deputado Sabino, dizer ipsilito o que vem falando a declarar a nova ministra da Secretaria das Mulheres, sobre um tema que não é simples de se debater, mas no nosso entendimento, um tema que precisa ser debatido na sociedade, que é o tema do aborto. A ministra assim se refere: como sanitarista, abre aspas, o aborto é uma questão de saúde pública, como o crack, como as drogas, a dengue, HIV e todas as doenças infectocontagiosas, fecha aspas. Essa senhora futura ministra se equivoca no tema. O aborto não tem atendimento adequado, como se fosse combater o crack comparado a não pode ser comparado como uma luta de combate a uma doença infectocontagiosa. O aborto não pode ser enfrentado num país onde as mulheres vêm sofrendo de fato uma realidade dura e buscam muitas vezes essa realidade porque não tem tema como esse. Foi de péssimo gosto essa afirmação da futura ministra. E digo isso porque a Constituição Federal, e eu já defendi esse tema outras vezes aqui, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que nós todos somos iguais perante a lei e temos direito à vida, vida em plenitude, dignidade. O Código Civil, no seu Código Civil, preceitua que a personalidade jurídica do ser humano, ele é adquirida com o nascimento com vida, mas a lei brasileira, a Constituição, defende o direito de viver e o direito da criança no ventre materno. Portanto, quando nós estamos nesta casa debatendo um tema onde para muitos se fala do aborto como se fosse apenas uma realidade, para que as mulheres fizessem uma opção para enfrentar algo que seja ruim, eu digo, o aborto, ele ocorre como uma opção real de mulheres que vivem um enfrentamento da sociedade por falta de atendimento do Estado, por falta de uma compreensão de saúde pública que dê a possibilidade de as mães não executarem esse mal. E é papel do poder público dar essa oportunidade. Diz o nobre jurista Alexandre Moraes: direito à vida é fundamental em todos os direitos, já se constitui pré-requisito a existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal proclama direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em dupla acepção: primeira, relacionado ao direito de continuar vivo, e a segunda, de se ter digna a vida quanto à sua subsistência. O direito de continuar vivo. Essa legislação, a contrassenso de muitos, é uma legislação que não pode ser simplesmente declarada como inexistente. O direito à vida é constitucional, o direito à vida, ele é um direito civil preceituado, defendido causa pétrea. E, portanto, não podemos ter o alto escalão do governo fazendo uma defesa clara para que se rasgue a Constituição. E mais, a sua defesa, ela diz, isso não é um problema do Poder Executivo, isso é do Legislativo, adverte a futura ministra.
Isso é um problema do legislativo. Nós vamos lutar para aprovar o aborto no Brasil, mas isso não é problema do executivo, isso é problema do legislativo. Outro equívoco: é problema do executivo, sim, deputado, nobre presidente, é problema do executivo quando ele aplica políticas públicas de defesa de saúde pré-natal para as mães nos hospitais. Vossa Excelência, deputado Sabino, foi prefeito na sua cidade e sabe da responsabilidade que tem com a parte médica de sua cidade no que diz respeito ao cuidado à saúde da gestante. Então, não pode uma futura ministra dizer que não é responsabilidade do executivo cuidar de um tema como esse. Porque o pré-natal, o cuidado, o zelo com a mãe, o zelo com o puerpério, o zelo com o nascituro deve ser do Estado. A legislação, ela pode até ser modificada. Nesse caso não, é cláusula pétrea, é preciso uma emenda constitucional, é preciso uma nova Constituição. Mas nesse caso, nós não podemos brincar com algo muito sério que não se discute como crack. O crack é um mal demoníaco que está assolando a juventude. As doenças infecto-contagiosas, mas um bebê, ainda a contragosto de sua mãe, jamais pode ser comparado a uma doença infecto-contagiosa. Ainda a contragosto daqueles que o geraram, um bebê não pode ser comparado ao crack. Enfrentar a luta de uma gestação não querida não pode ser comparado a uma doença infecto-contagiosa. Não estamos tratando aqui de uma doença, estamos tratando de uma vida independente, e que não teve culpa e não tem culpa de nenhum mal realizado por aqueles que a geraram, ainda que seja um estuprador. A este a lei rigorosa, a este a cadeia, o rigor da lei. Mas aquele a quem é gerado por este mal não tem culpa nenhuma e não pode ser ele comparado a uma doença. É reduzir a vida, deputado Sabino, deputado, é reduzir a vida a algo muito pequeno. E eu digo isso porque, ao ver uma ministra que defende as mulheres, eu pergunto, o que parece absurdo perguntar: destes nascituros, destes fetos, não se nascem mulheres? Que secretária, que ministra é esta que defende algo que na sua defesa primeira é matar possíveis pequenas mulheres? Que defesa das mulheres se pode fazer se não as deixa nascer? É de uma incoerência, e eu falo do óbvio. Deputado Jânio Mendes, autor, que me deu a possibilidade de ser coautor com Vossa Excelência do projeto de lei 416/2011, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa Estadual de Prevenção ao Aborto e Abandono de Incapaz, e autoriza o Poder Executivo a criar casas de apoio à vida. Temos a alegria de sermos coautores nessa lei. Este projeto, que eu acabo de saber, teve da Comissão de Justiça dessa casa parecer favorável pela constitucionalidade, pelo seu relator, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. E deputado Jânio Mendes, mesmo com o pedido de constitucionalidade, fora pedido por um colega um dos nossos colegas, o pedido de retirada de pauta da ordem da comissão. Por quê? Mesmo com a constitucionalidade, porque não se quer abrir o debate para esse tema. Então nós queremos que esse debate venha à pauta, porque nós estamos falando de saúde pública. Neste caso específico, deputado, nós estamos dizendo claramente que o Poder Executivo pode intervir, sim. Pode, segundo o nosso artigo 2º, e eu já me encaminho para o encerramento, nas hipóteses de estupro, gravidez indesejada ou acidental, estupro, gravidez indesejada ou acidental, em que a mulher não dispor de meios e apoio para uma gestação segura, deverá o poder público, essa é a ação do Executivo, não do Legislativo, deverá o poder público oferecer assistência social, conceder à mãe o direito de registrar o recém-nascido,
orientar e encaminhar a Defensoria Pública, instruir diretamente ou sob forma de convênio com o governo federal municipal, uma rede de atendimento à saúde da mulher. Já dizia Madre Teresa de Calcutá: se não quer, não mate, dê para mim. O Estado tem dever de tutela, e como estudioso do direito que sou, posso dizer: se há um dever que o Estado não pode abrir mão, é o dever de tutelar a vida do seu cidadão. E isso, preceituado a lei, deve ser feito desde o puerpério, desde o nascimento, desde do ventre. E portanto o Estado não pode se eximir. Então eu termino a minha fala, presidente, dizendo: muito infeliz as declarações da futura ministra de Proteção à Secretaria das Mulheres. A nós um repúdio total à sua fala. Voltaremos com esse debate à casa, e agora será uma questão de ordem. Traremos esse debate para essa legislatura em 2012 com muita ênfase, para mostrar que o Rio de Janeiro não pensa assim e não comunga com a ideia desta senhora. Faremos isso, que defenderemos a vida do nascimento, da sua concepção até a sua morte natural, porque isso cabe ao Estado, independente de ideologia ou mesmo de concepções religiosas. Defendamos a lei. Muito obrigado, presidente.